Obrigado, pastor Rubner. Bom dia, irmãs. Bom dia a você que está conosco neste último momento da conferência. Eu quero imaginar aqui que eu não estou falando para algumas câmeras, mas eu estou falando lá no Hotel Majestic, para 2.000 irmãs ou mais, né, no dia final. É assim que eu estou colocando na minha cabeça, tá bom? Vamos nos imaginar lá. Deus quiser, o ano que vem estaremos lá, né? Se o Senhor não voltar e se Deus permitir, e teremos essa alegria de estarmos unidos presencialmente. Eu estou vendo várias irmãs aí, eu sei que tem muitas outras que eu não posso ver, mas estou vendo a irmã Moema, lá da minha igreja, olha aí a Nilza, a Isabela, olha a Helena de Oliveira, poxa, que legal, que bom ver vocês. A Renata, Marcel, olha, que bom. Ok, vamos ao alimento espiritual desta manhã. Eu não vejo a hora de pregar para vocês esta mensagem. Assim que eu recebi o desafio de falar aqui no tema redenção e o aconselhamento, veio à minha mente esta mensagem e esta palavra. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 24, começando por ali. Hebreus 11, 24. A minha abordagem hoje será prática, bíblica e espero que pelo Espírito de Deus inspirativa, encorajadora. Hebreus 11, 24. Fala assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do faraó, e perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, Moisés com o povo atravessou o Mar Vermelho, como que em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Até aí. Que Deus abençoe a explicação e aplicação desse texto no meu coração, no seu coração. E eu precisava só de um pouquinho mais de espaço aqui. Tá, ok, já está melhor. Há muitos anos atrás, num grande aeroporto internacional de Atlanta, um amigo meu disse que uma pessoa fora de si, ele arranhou a pintura de uma grande parede e deixou um cartaz bem grande, arranhado, com letras arranhadas da pintura da parede, e a frase dizia assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais. E a pergunta que eu me fiz é: quem faria uma loucura dessa? Quem se daria ao trabalho de proclamar para o mundo a sua frustração, o seu desespero? Talvez, eu fico pensando, talvez foi um adolescente, debaixo de muita pressão, bullying, perseguição na escola, pais perfeccionistas em casa, pressionando, exigindo dele mais do que o normal. Talvez foi um jovem universitário no meio de uma crise existencial, todo confuso e revoltado. Talvez foi um homem de negócios, à beira da falência ou já falido. Talvez foi um adulto, um jovem adulto, mulher ou homem, cansado de esperar pela sua alma gêmea, amargando as dores da solidão. Talvez foi um homem aposentado, um homem que foi muito útil durante a vida, agora é aposentado, esquecido, desprezado, negligenciado pela sociedade, vivendo numa amargura muito grande. Talvez foi um marido traído, machucado, totalmente humilhado, sentindo-se muito humilhado. Talvez foi uma esposa mal amada, que vive tentando agradar seu marido, seus filhos, mas só recebe ingratidão, só recebe críticas e coices. Conselheiras, você com certeza já deve ter se deparado, e se não, vai se deparar
com pessoas gritando: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E o que você faz com uma pessoa dessa? Como que você trabalha e ministra ao coração de uma pessoa que comunica para você, dá para você esse recado: eu estou num ponto de colapso, eu já não aguento mais, estou a ponto de fazer uma besteira com a minha vida. O que você faz com uma pessoa dessa? Primeira coisa, acho que você aprendeu aqui nesse curso, é orar, porque você em você mesma não tem o que uma pessoa assim precisa. Então, ore, escute essa pessoa, faça perguntas inteligentes, seja atencioso, escute, simpatize-se com a pessoa, abrace essa pessoa, dá a ela esperança. Segundo, ore e lembre-se de algo muito importante, mais técnico, no aconselhamento bíblico. Lembre-se que o aconselhamento bíblico, o objetivo do aconselhamento bíblico não é pequeno, não é limitado, não é temporário. O objetivo do aconselhamento bíblico não é apenas tratar a dor imediata da pessoa, dar uma ajuda momentânea para a pessoa. O objetivo do aconselhamento bíblico é nada mais, nada menos que a redenção espiritual do aconselhado, do desesperado. É a redenção, é a salvação, é a reconciliação com Deus, é a justificação dele. Por isso, você tem que, em primeiro lugar, tendo feito todas aquelas coisas que eu falei, você já não começa dando conselhos. Você, em primeiro lugar, você precisa conhecer o estado espiritual dessa pessoa com o seu Deus. Você precisa conhecer como que essa pessoa está, onde ela está, espiritualmente falando. Se você perceber que essa pessoa é crente, ela é regenerada, então você vai instruir essa pessoa e desafiá-la com os princípios da palavra de Deus. Você vai encorajá-la com as promessas, as maravilhosas promessas de Deus para os seus filhos. Agora, se você percebe que essa pessoa não é regenerada, não está reconciliada com Deus, não experimentou ainda o novo nascimento, o que você faz com essa pessoa? Você não a aconselha, você a evangeliza. Você a evangeliza. Você garante para ela que Deus, porque essa pessoa está preocupada só com uma coisa, ela está preocupada com os problemas imediatos dela. Para ela, o problema, a chave da vida dela é o marido difícil, é a solteirice, é o desemprego, é a falência. E você assegura para essa pessoa que Deus tem a melhor solução para esses problemas imediatos dela. Mas que, em primeiro lugar, é necessário que ela resolva o seu problema básico, estrutural, primordial, que é o seu relacionamento com Deus, que não está legal, que não está arrumado, precisa ser definido. Então, você não evangeliza um incrédulo, ou melhor, você não aconselha um incrédulo. E muitos conselheiros cristãos, conselheiras cristãs, cometem esse pecado. Eu já cometi esse pecado, dando conselhos, encontro de casais. Eu sou convidado para falar na sua igreja encontro de casais. Chega lá, tem um monte de marido que nem regenerado nem conhece o evangelho. Tem um monte de mulher lá que vai na igreja, mas não quer dizer que é regenerado. E eu começo a passar para eles princípios, os imperativos da palavra de Deus que curam o casamento. Mas a pessoa não tem ainda os imperativos de Deus, ou melhor, não tem os indicativos de Deus. Eu estou me referindo aqui, lembrando, eu tenho uma palestra sobre isso no livro de Efésios. Eu falo sobre os imperativos de Deus para restaurar o seu casamento. Mas se a pessoa não tem a primeira parte do livro de Efésios, que são os indicativos de Deus, se ela não foi justificada, reconciliada com Deus, batizada com o Espírito Santo, ela não tem nem como entender ou cumprir os imperativos de Deus. 1 Coríntios 2,14, não esqueça desse verso. 1 Coríntios 2,14 fala que o homem natural, a mulher natural, a mulher sem o Espírito Santo de Deus, sem ser regenerado, ela não tem nem condições de compreender os princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus para uma mulher natural parecem loucura, coisa de doido. Então você faz o que com essa pessoa? Você prega o evangelho para essa pessoa. Você
prega, você conversa sobre o evangelho puro e simples. Evangelho puro e simples. Infelizmente, muitos membros da igreja não sabem o que é o evangelho. São membros de igreja, mas se dizem evangélicos, mas não conhecem o evangelho. Eu gosto da definição do que é o evangelho, a definição dada por Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4. Ele fala que o evangelho é como uma luz maravilhosa. O evangelho é como uma luz maravilhosa. Ele fala que o evangelho é a luz do conhecimento da glória do Criador, da glória de Deus Pai, na face de Cristo encarnado. Na face de Cristo encarnado e exaltado, nós vamos poder ver o Deus invisível e ter o conhecimento da glória, da importância dele. Luz, o evangelho é uma luz maravilhosa, a glória de Deus na face de Cristo. É uma luz que desperta vida, é uma luz que ilumina, que esclarece, que liberta, que protege, que alegra, que aquece, que traz vida ao pecador. Então você faz o quê? Você prega o evangelho da graça para essa pessoa. Aí, se você tiver dificuldades em falar para mim o que é o evangelho, eu quero desafiar você. Eu vou te dar um empurrão inicial, mas eu quero confessar para vocês que eu estava no seminário quando me perguntaram o que é o evangelho, e eu não soube responder, e eu já estava no seminário. Eu me enrolei todo, e eu tenho descoberto que dentro das igrejas está cheio de líderes que são enrolados quanto ao conhecimento. Eles sabem como fazer assembleia, eles sabem um monte de coisa sobre a denominação, eles sabem sobre liturgia, sabem um monte de coisa, mas não sabem explicar de forma simples o que é o evangelho. Eu gosto do pastor Mark Dever, aprendi com ele lá. Ele tem o desafio de fazer com que todas as pessoas que se tornam membros da sua igreja aprendam a dizer o que é o evangelho em 1 minuto. E eu voltei de lá com essa tarefa. 1 Coríntios 15, 3 e 4, eu resumi, eu fiz a minha definição do que é o evangelho. Você tem que fazer a sua, que provavelmente vai ser muito parecida com a minha. Tá bom? Mas o evangelho, o que é o evangelho? O evangelho é a ótima notícia, é a maravilhosa notícia, é a melhor notícia já propagada nesse mundo. O evangelho é a ótima notícia de que Deus, por meio da morte de Jesus Cristo, resolveu o nosso pior problema, que não é a solteirice, que não é o divórcio, que não é a morte do filho. O nosso pior problema chama-se pecado. E Deus já resolveu isso na pessoa de Cristo, na obra perfeita de Cristo no Calvário. E por meio da ressurreição de Jesus Cristo, Deus confirmou a derrota do nosso último inimigo, que é a morte. Nossos dois grandes inimigos, o pecado e a morte. Para tudo se dá um jeito, não se dá jeito para a morte, Deus deu um jeito na morte. Essa é a maravilha da mensagem do Evangelho. Então você prega o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho. Falar, amigo, você está tão preocupado, você está choroso, você está pensando em se matar por causa do divórcio, mas você tem um problema pior do que esse. Você tem que resolver esse problema, o problema do pecado. E tem o problema da morte, separação eterna da presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Mas Deus, Ele oferece para você no Evangelho solução para esses dois problemas horríveis. Resolvendo esses dois problemas horríveis, os outros problemas facilmente se resolvem. Mas daí você não para aí, daí você tem que pregar para a pessoa que o Evangelho não é só uma mensagem, mas o Evangelho é uma mensagem poderosa, transformadora. Tem muito crente que chega até o ponto de saber o teor da mensagem do Evangelho, mas não conhecem o poder transformador da mensagem do Evangelho. E você precisa conhecer essas duas coisas e pregar essas duas coisas. Fala sobre o conteúdo do Evangelho, o que é o Evangelho na teoria, o que é o Evangelho na prática. Na prática, Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder transformador de Deus. O Evangelho não é apenas uma mensagem a ser aprendida, mas é um poder transformador a ser experimentado. O Evangelho cria na nossa vida o que Jesus criou na história, um antes e um depois. Em 1979 eu conheci uma garota num acampamento chamado Vanger. A minha vida a partir dali tem um antes e um depois. Antes um solteiro, solitário, feio, mal arrumado. O depois, um homem casado, feliz, sendo aperfeiçoado,
né, crescendo, até mesmo em educação e muitas outras coisas. Quando Jesus entra na nossa vida, ele cria um antes e depois. O duro é que tem gente que está dentro da igreja e que não tem um antes e depois com Cristo. Jesus não fez diferença nenhuma na sua vida. Você talvez até conheça a mensagem do Evangelho, mas você ainda não provou o poder transformador do Evangelho. E você tem que pregar isso para aquela pessoa que está gritando, eu não aguento mais. Poder transformador do Evangelho. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho transforma as samaritanas adúlteras em testemunhas de Cristo. Gadarenos endemoniados em adoradores ajuizados. Zaqueus corruptos em crentes honestos e generosos. Tomés incrédulos em mártires pelo nome de Jesus Cristo. Pedros impetuosos em pregadores ungidos. Saulos perseguidores de cristãos em seguidores humildes e amorosos do Senhor Jesus. Lídias religiosas em servas regeneradas pelo Senhor Jesus na sua graça. Através do Evangelho, Deus não só informa, mas Ele transforma e salva pecadores. Ele os regenera, recebe, perdoa, justifica, liberta, santifica. Ele os batiza com o Espírito Santo da promessa. Ele os batiza e sela. Ele os adota na sua família. Ele os torna co-herdeiros com Jesus Cristo. Você já pensou, nós vamos chegar no céu, não na condição de um anjo, de servo de Deus apenas. Nós seremos co-herdeiros com Cristo. Tudo que Cristo tem de direito diante do Pai, nós vamos ter com Ele. Isso aí é além da minha imaginação, vai além da minha capacidade de apreciar e desejar e curtir. Deus, através do Evangelho, Ele dá aos pecadores as suas ricas promessas, dons, talentos, interesse pela palavra e disposição para obedecê-la. Conselheira, eu estou chegando nos meus pontos da mensagem do texto. Calma, chego lá, tá? Conselheira, o que eu quero dizer com tudo isso que eu acabei de falar é que é fácil aconselhar uma pessoa regenerada pelo Evangelho de Cristo. Mas é impossível aconselhar um incrédulo que ainda está morto nos seus pecados, nos seus delitos. É fácil você aconselhar, pastorear uma ovelha de Cristo. É impossível você pastorear e aconselhar um bode de Satanás. Conselheira, o milagre de uma conversão genuína é algo libertador. Rompe com as algemas da ignorância, da resistência, da indisposição para com as coisas de Deus. E nos formata a nossa mente e capacita a nossa volição para enfrentar os grandes desafios da vida. E eu vejo isso na vida de Moisés, por isso li com vocês o texto de Hebreus 11. Moisés foi transformado pela pessoa de Cristo, lá no Velho Testamento. Aqui eu estou jogando para você também um outro desafio, estudar sobre a pessoa de Cristo no Velho Testamento. Tem, graças a Deus, hoje vários livros sobre esse assunto, inclusive pela Editora Fiel. Veja o impacto de Cristo na vida de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, fala que Moisés profetizou acerca da vinda de Cristo. E no nosso texto de Hebreus, no versículo 26, fala que Moisés, ele abriu mão de todos os privilégios e mordomias que ele tinha no Egito, por amor da pessoa de Cristo. De alguma forma, o Espírito Santo no Velho Testamento, Deus conferiu a Moisés uma visão da supremacia do Senhor Jesus Cristo, da pessoa de Cristo, que o deixou apaixonado por Cristo. Agora, falando desse mesmo Moisés, vamos pensar na sua realidade, na sua experiência. Moisés sofreu, você estudando o livro de Êxodo, você vê Moisés, esse servo de Deus, sofrendo muitas provações, pressões, lutas e oposições. Mas, o que a gente vê? Moisés começa bem e termina bem. Moisés, por causa, essa é a minha tese, Moisés, por causa dessa sua experiência de nova vida com Cristo, por causa da sua experiência de conversão, ele prevaleceu a todas as opressões, pressões e oposições. Ele permaneceu firme até o fim, ele superou tudo. E eu diria que, por causa da sua nova vida em Cristo, Moisés
recebeu uma nova cosmovisão libertadora, que o ajudou a enfrentar os embates da vida. Essa nova cosmovisão libertadora não é um privilégio só de Moisés na sua conversão, mas é comum a todos os regenerados. Por isso que nós temos que evangelizar aquela pessoa que está gritando, eu não aguento mais. Porque ela sendo evangelizada, se acertando com Deus, muitos dos seus problemas caem por terra. Vamos ver o caso de Moisés. Moisés, a minha tese é essa, Moisés, por causa da sua nova vida em Cristo, ou melhor, a sua nova vida em Cristo, conferiu a ele várias redefinições de si mesmo e da realidade que ele enfrentava. Primeiro ponto dessa mensagem. A sua nova vida em Cristo conferiu a Moisés sabedoria para aceitação. Moisés, o texto deixa claro que ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Deixa eu explicar isso. Versículo 24 fala assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que isso significa? Lembre-se, Moisés ele vivia no palácio do Faraó do Egito. Ele fazia parte da família real. Ele desfrutava de muitas mordomias. E ele era considerado dentro daquele palácio como o filho da filha de Faraó. Ele tinha um futuro garantido. Mas a Bíblia fala, esse versículo fala que tudo isso ele recusou, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era um egípcio, ele sabia que ele era um judeu, filho de escravos judeus, gente humilde, desprezada e sofrida. E isto ele aceitou, sem complexos, sem preconceitos, sem se envergonhar. Ouvinte, conselheiras, muitas das pessoas que gritam, eu não aguento mais, fazem isso, gritam assim porque não aceitam a sua aparência ou condição social. Vivem tentando ser outra pessoa, vivem tentando estar na situação de outra pessoa, vivem dizendo, se eu fosse como fulana, eu seria feliz, se eu tivesse a família da cicrana, eu seria realizado, se eu tivesse o corpo e o cabelo da beltrana, etc, etc. Mas, amadas, o Evangelho abre os nossos olhos para muitas coisas, inclusive para reconhecer que Deus não comete erros. E Ele pode nos usar como somos e aonde estamos. O Evangelho, ele de forma maravilhosa abre o nosso coração para nós orarmos como Davi orou no Salmo 139, dizendo, Senhor, eu hoje reconheço, por causa do Evangelho, eu hoje reconheço que Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Não foi o acaso, não foi não foi o azar, foi o Senhor que me teceu, que idealizou meu corpo, meu cabelo, e me colocou na família que eu fui colocado, e por isso eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Moisés, ele recusou tentar ser aquilo que ele não era, para aceitar ser aquilo que ele era. Moisés era uma pessoa resolvida. E em Cristo, você também pode ser assim. E em Cristo, essa pessoa que está gritando, eu não aguento mais ser solteira. Eu não aguento mais ser uma pessoa desempregada. Eu não aguento mais ter o ministério que eu tenho. Essa pessoa também pode aceitar essa situação com gratidão, com alegria. E daí Deus vai trabalhar livremente na sua vida. Ok, primeira coisa então que eu vejo, que o poder do Evangelho na vida de Moisés ajudou ele a aceitar quem ele era dentro da providência de Deus. Segunda coisa, eu também vejo que a sua nova vida em Cristo conferiu para o seu servo Moisés, conferiu para Moisés consciência de quem ele era, consciência de quem ele era. Versículo 24 e 25 fala, pela fé Moisés Versículo 24. Pela fé Moisés recusou ser filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Eu gosto de pensar assim, Moisés olhou e observou
o Egito e a sua situação dentro do Egito. Ele viu, da janela do seu quarto, ele viu o povo de Deus, escravizado, maltratado, pobre, sofrido, vivendo sem conforto nem diversão. Daí ele olha para dentro do palácio e vê o povo do Egito, livre, na mordomia, nas bebidas, nas festas, nos privilégios, nas diversões, nas oportunidades e viagens. E ele decidiu no seu coração, não adianta eu me enganar. Eu faço parte do povo lá fora, eu faço parte dos escravos, eu faço parte do povo de Deus. E isto é imutável, não adianta eu dar uma de egípcio, não adianta eu dar uma de pagão, o meu coração é de Jeová. Eu pertenço ao povo escolhido de Deus. Moisés sabia muito bem que neste mundo só há dois tipos de seres humanos, só há dois tipos de pessoas, os filhos da luz e os filhos das trevas, os submissos ao governo de Deus e os rebeldes contra o governo de Deus, os filhos de Deus e os filhos da ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36, fala, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra Jesus Cristo, o Filho de Deus, não verá a vida. Mas não para aí, fala aqui, pior ainda, sobre essa pessoa que continua rebelde contra Jesus, permanece a ira de Deus. Efésios 2 fala sobre isso. Nós todos, antes de sermos chamados pelo Evangelho, estávamos debaixo da ira de Deus. Moisés sabia que ele não era um egípcio, um pagão. Ele sabia que ele era filho de Deus. Moisés sabia quem ele era, e ele aceitava a sua condição. E Moisés sabia a quem ele pertencia, de quem ele era. E isso definia a sua identidade, seu propósito na vida. Conselheiras, a maior parte das pessoas que vão gritar para você, eu não aguento mais. Essas pessoas não pertencem a Cristo, não pertencem a Deus. Eles são pessoas dominadas pelo diabo, pela carne e pelo mundo. De acordo com Efésios, elas vivem para satisfazer as vontades da carne. Elas seguem a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E essa pessoa precisa ser resgatada dessa condição. Mas você me diz assim, mas pastor, outro dia eu comecei a lidar com um crente, um cristão, que está gritando, eu não aguento mais. O que pensar sobre isso? Olha, se o cristão chegar no ponto de gritar, eu não aguento mais, é porque ele perdeu de vista a sua nova identidade em Cristo. E por isso ele está dominado por insegurança, medo, frustração. Por isso, deixa eu lembrá-la rapidamente de quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. No meu livro que o Rubener apresentou, tem essa lista lá. Eu vou ler apenas algumas coisas. A lista tem 47 itens. Eu vou ler uns 9 itens apenas. Isso aqui foi uma lista que eu fiz para mim mesmo, indo na Bíblia e vendo quem eu sou em Cristo. E o que eu descobri na Bíblia acerca de mim, diante de Deus, por causa de Cristo, é verdade acerca de você. Minha identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Em Cristo eu não sou marido da Vanja, eu não sou brasileiro, casado, eu não sou pastor de igreja. Em Cristo eu sou muito mais que isso. Em Cristo eu sou, um momentinho só. Em Cristo eu sou nada mais, nada menos do que um pecador restaurado, perdoado gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há na pessoa, na mensagem e na morte de Cristo Jesus. Em Cristo eu sou uma pessoa que foi comprada por alto preço, pelo precioso sangue de Cristo. Em Cristo eu fui lavado, justificado, santificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Em Cristo eu sou um filho de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou nascido de Deus e o maligno não pode me tocar. Em Cristo eu sou um discípulo, um seguidor, eu sou um eleito de Deus, santo e amado, eu sou amigo de Cristo, eu sou um adversário do diabo. Eu sou o sal da terra, a luz do mundo, eu sou um servo da justiça, eu sou um filho da luz e não da escuridão. Daí eu vou pular lá para o fim, fala, a minha vida, por causa de Cristo, a minha vida ela é dirigida, não pelo acaso, ela é dirigida por Deus, que sempre me conduz em triunfo e por meu intermédio exala em todo lugar o bom perfume da graça de Cristo. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Para mim,
A prioridade nessa vida é combater o bom combate, é completar a minha corrida e guardar a minha fé, para então receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todas as irmãs que estão me ouvindo e que amam a sua vinda. Amém? Vamos voltar para ouvir o amém da minha esposa, isso me basta. Conselheiras, lembre-se, você é nada mais, nada menos do que filha de Deus. Portanto, chega de complexos de inferioridade, chega de inseguranças, chega de pessimismo. Em Deus você tem muito mais do que esse mundo podre pode te oferecer. Vamos voltar para Moisés. Eu diria em terceiro lugar que Moisés, a sua experiência de conversão, conferiu a ele também consciência a quem ele deveria agradar. Consciência a quem ele deveria agradar. Versículo 27. Versículo 27 fala, pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do faraó, do rei. E ele perseverou. Por quê? Porque ele via aquele que é invisível. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, poxa, para Moisés, agradar a faraó seria a coisa mais conveniente da história. Agradar a faraó. Afinal, faraó era o quê? Um homem rico, poderoso, cheio de autoridade. Um homem que no passado o adotou, o ajudou muito e poderia continuar ajudando-o para o resto da vida. Mas Moisés sabia que ele deveria agradar não a faraó, ele deveria agradar a Deus. Mesmo que tivesse, para fazer isso, tivesse que desagradar o faraó. Moisés sabia de duas coisas muito importantes que você e eu precisamos aprender e praticar. Moisés sabia que é impossível ficar agradando a todo mundo, mas é muito importante agradar a Deus. E eu queria dizer para você, conselheira, que a maioria das pessoas que você encontrar, que estão dizendo, eu não aguento mais, são pessoas que não aguentam mais porque estão tentando agradar namorado, estão tentando agradar marido, parentes, vizinhos, filhos, colegas, patrão, netinhos, pastores, conhecidos, sociedade. Porém, quando Deus abre os olhos do pecador para a luz maravilhosa, transformadora do Evangelho, para a glória de Deus na face de Cristo, esse pecador entende que é impossível agradar a todo mundo. O importante é agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, você vai agradar pessoas que temem a Deus. Os filhos de Deus vão te abraçar, vão te encorajar, vão te apoiar. Em quarto lugar, veja também como que essa conversão de Moisés, sua experiência de regeneração, sua nova vida em Cristo, veja que isso conferiu para ele também, em quarto lugar, a certeza de qual era o seu alvo, de qual era o seu objetivo na vida. Versículo 26 fala assim, por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros e prazeres do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa, ele contemplava o galardão. Irmãs, a coisa mais triste na vida de uma mulher, de um ser humano, é a pessoa não ter alvo definido. É não saber por que vive, para onde está indo. Ou ter um alvo enganoso, ilusório, que não vai levá-la a lugar algum. Quantas de vocês já tiveram na experiência de dizer, quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz? Eu mesmo falei isso. E o carro veio, e não era tudo aquilo. Muita dor de cabeça, muito gasto. Quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver netos, quando eu me aposentar, quando eu voltar a ser jovem outra vez. Moisés, ele permaneceu firme até o fim, porque ele sabia qual era o seu alvo, qual era o seu destino. O versículo fala, ele contemplava a recompensa, ele contemplava o galardão. Seu alvo era o galardão, seu alvo, o seu destino era o céu, a presença eterna de Deus. Ele sabia, Moisés sabia que pouco adianta juntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, o ladrão mina e rouba.
E ele, Moisés, fez a cabeça como Abraão, e nada o distraía de prosseguir em direção daquela cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto, o construtor, o engenheiro, o edificador é o próprio Deus, cidade celestial. Conselheiras, a maior parte das pessoas que dizem eu não aguento mais, são pessoas que não têm alvo na vida, não têm uma esperança de algo maior e melhor no futuro, nem certeza de vida eterna, de vida após a morte, de vida eterna na casa do Pai Celestial. Essa certeza que você tem e eu tenho, elas não têm. Como que é viver sem a certeza da salvação? Você já parou para pensar assim? Essa é a situação da pessoa que está gritando, eu não aguento mais. Como que é? Deixa eu te ajudar a entender. Você entender qual é a situação mental, emocional da pessoa que não tem certeza da sua salvação. Para te ajudar a entender isso, eu quero que você imagine se todos os passageiros daquele navio Titanic, ao embarcar na primeira noite, no meio do mar, eles ficassem conscientes que eles teriam mais um dia, 2, 3, e aquele navio luxuoso, aquele navio tão gostoso, tão forte, aquele navio iria afundar. Você acha que essas pessoas iam conseguir curtir o camarote de primeira classe, sabendo que o navio amanhã vai afundar? Amanhã nós iremos naufragar nas águas geladas do oceano. Assim são as pessoas sem Deus. Elas vão contando, eu estou com 30 anos. Puxa, falta mais 40 talvez. Se eu chegar aos 70, 80, falta mais 50. Eu estou com 50, não, opa, falta mais 30. Eu estou com 60. Meu irmão chegou em casa para nos visitar essa semana. A gente acabou de mobiliar nosso novo apartamento, vendemos o que tínhamos, compramos um novo apartamento, mobiliamos. Eu e a Vânia estamos numa segunda lua de mel. Meu irmão chegou lá e falou, curte porque você tem mais 10 anos só. E eu falei, por favor, 15, vai, 15. Fiquei igual a Ezequias, mais 15, tem 15, mais 15 de vida útil. Irmãos, a pessoa que não tem a Cristo, a pessoa que não tem a certeza da salvação, ela é como um passageiro do Titanic que sabe que o navio vai afundar, eventualmente. Ela não consegue curtir a viagem. Ela está sempre preocupada, contando os minutos, querendo fazer de tudo, fica meio doida ou fica desanimada. O estado dessa pessoa, eu diria isso, é um estado desanimador, é um estado desesperador. Vamos curtir, vamos balar, vamos para a balada, vamos fazer o que dá, vamos estourar a boca do balão, vamos partir para o pecado, para as drogas, porque amanhã nós vamos morrer. Irmãos, para essa falta de esperança, para pessoas com essa falta de esperança, não adianta conselhos imediatistas, mesmo que extraídos da Bíblia. Não adianta palavras motivacionais, não adianta só um salmo, não adianta princípios de autoajuda, não adianta teologia coaching, teologia da prosperidade. A única coisa que resolve a situação desesperadora dessas pessoas é a mensagem maravilhosa e poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. A única coisa que adianta para essas pessoas é uma palavra do tipo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para você é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não passe a eternidade no inferno, mas tenha a vida eterna com Ele nos céus. Uma pessoa desesperada como essa, só precisa palavras desse tipo assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Ele é justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. A pessoa precisa de uma palavra do tipo, Jesus, Ele veio para o que era seu, Jesus se encarnou, se fez homem, Ele veio a esse mundo para resgatar os seus, mas os judeus não o receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, Jesus lhes deu o direito, o privilégio de se tornarem filhos de Deus. A pessoa que está desesperançada sem vida eterna, ela precisa de uma palavra do tipo, lá do Velho Testamento, do próprio Deus, dizendo, voltem-se para mim.
e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Volte-se para mim, pecador, arrependa-se e receba o abraço perdoador, transformador, justificador de Jesus Cristo, seu irmão mais velho. Filha pródiga, deixa o lixo da sua autossuficiência, deixa o lixo das suas boas obras, da sua meritocracia, deixa o lixo dos valores materiais desse mundo passageiro, deixa o lixo da idolatria do corpo e da aparência, do temor aos homens, e volte-se para o seu Deus, o seu Criador. Converta-se ao Senhor, e Ele se compadecerá de você. Volte-se para Deus, pois Ele é rico em perdoar. Ele é especialista em perdoar pecadores, em perdoar Raabes, em perdoar mulheres samaritanas, mulheres adúlteras, fragadas no pecado. Ele as levanta, as perdoa, as restaura. Volte-se para Deus, e Ele te abraçará, Ele te receberá, e Ele, de felicidade e alegria por sua conversão, Ele celebrará o teu retorno, Ele celebrará o teu retorno com uma grande festa. Ele falará para os seus anjos: preparem um novilho cevado, vamos, põe música, comida, vamos dançar e celebrar. Esse é o nosso Deus, que se alegra com a salvação dos perdidos. Uma palavra final. O propósito do aconselhamento bíblico não é apenas conceder um alívio imediato para as necessidades imediatas das pessoas machucadas pelo pecado. O propósito do aconselhamento bíblico é muito mais nobre, é muito mais duradouro, é um propósito sobrenatural, é levar a essa pecadora que está gritando: eu não aguento mais, a redenção espiritual da sua alma, a reconciliação dela com Deus, fonte da vida, fonte de luz. Por isso, nós não evangelizamos os perdidos, nós não aconselhamos os perdidos, nós evangelizamos os perdidos. Conselheiras, eu gostaria de encerrar esta conferência com uma palavra de encorajamento. Como Moisés, eu imagino que vocês também enfrentam provações, oposições, perigos e pressões de todos os lados. E eu tenho uma palavra para você. Por acaso a sua luta está difícil e você tem até às vezes pensado em desistir? Eu tenho para você uma palavra da palavra de Deus. Deus diz: não nos cansemos. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo, pela graça de Deus, nós vamos ceifar, se não desfalecermos. Conselheiras, os homens não veem e nem reconhecem o seu ministério, o seu serviço. Eu tenho um versículo da palavra de Deus para você. Seja firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor os seus esforços, os seus sacrifícios, o seu ministério, mesmo que seja no bastidor da igreja, ninguém vê, mas esse sacrifício, esse ministério seu não é em vão. Deus está vendo. Irmãs, os obstáculos à frente e as críticas por trás te machucam, te fazem chorar. Eu tenho para você um versículo da palavra de Deus. Os que com lágrimas semeiam, com cantos de alegria ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmã, conselheira, você está exausta, você está cansada, sem forças para lutar. Olhe para Cristo. O texto bíblico fala: considere atentamente o Senhor Jesus Cristo. Foque sua atenção e seus olhos nele, pois ele suportou grande oposição dos pecadores contra si mesmo. Façam isso para que vocês não se cansem nem se desanimem. Olhando para ele, vocês serão revitalizadas.
Que mais? Olhe para o próprio Deus. Olhe, você está cansada, olhe para o próprio Deus. A Bíblia fala, Deus, Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços exaustos caem. Mas as irmãs, as conselheiras que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãs, lembre-se, recorde e se conscientize, saiba quem você é, descubra e aceita a vontade de Deus, a situação onde Deus tem te colocado, aceita isso, com gratidão, pela fé. Outra coisa, irmã, saiba a quem você pertence, defina a sua identidade em Cristo, saiba a quem você deve agradar, viva não para agradar marido ou namorado ou patrão, viva para agradar a Cristo e saiba qual é o seu alvo final, qual o seu destino final, o próprio céu, a presença de Deus. Vamos orar? Encerrando essa conferência, vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado por falar ao nosso coração tantas verdades maravilhosas. Pelo Teu Espírito nos capacita, Senhor, a retê-las e a aplicá-las, Pai, para a glória do Teu nome. Sei, Senhor, que se cada uma dessas irmãs, Pai, passar a viver aquilo que o Senhor nos falou nestes dias, a nossa vida, Senhor, nosso testemunho será transformado, será impactante, será inspirador, Senhor, para a Tua glória, que isso aconteça. Encerramos esta conferência, Senhor, com um pedido simples a Ti, um pedido precioso a Ti. Por favor, não nos negues, Pai. Senhor, por favor, ao final dessa conferência, nos abençoe e nos guarde, Senhor. Senhor, ao final dessa conferência, levante o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Sobre nós, Senhor, levante o Seu rosto maravilhoso e nos fortaleça, e nos dê o Seu shalom, e nos dê a Sua graça, e nos dê a Sua capacitação, e nos dê a Sua paz, Senhor. Pela graça de Cristo e para a glória do Seu nome. Amém, amém, amém.